Augusto, que serve a seleção brasileira sub-20, volta o Danilo Avelar na esquerda e no lugar do Arauz, expulso contra o São Paulo, joga o Douglas e não o Thiaguinho, porque o Douglas já era o titular da posição, só não jogou porque estava machucado. Então o Corinthians deve entrar em campo com o Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e a volta do Danilo Avelar, Ralf, na frente Douglas e Jadson, Pedrinho, Romero e Danilo. Aí eu fico com uma pulguinha atrás da orelha, mas eu acho que começa o Danilo, porque o Danilo vai para o seu terceiro jogo consecutivo e o Roger poderia aparecer como uma possibilidade, até pela idade avançada do Danilo. Mas eu aposto que o Danilo começa e aí não termina o jogo. Essa substituição do Roger entrando é uma substituição certa que vem acontecendo nos últimos jogos. Como última informação, William, é claro que depois eu fico à disposição de vocês, como de costume, mas só para a gente trazer informações de bastidor. Eu disse há pouco sobre qual vai ser o perfil de contratação do Corinthians para a próxima temporada. O Corinthians, é claro, não tem muito dinheiro, mas a notícia é importante porque nos próximos 2 jogos, nessa fase que o Corinthians tenta sair dessa situação complicada, o presidente não estará junto do time, porque o André Sanches ontem viajou para a Europa e ele só voltará no domingo. E a viagem tem sim como objetivo se aproximar de reforços com um pouco mais de currículo, jogadores com um pouco mais de peso. Então, as cidades em que o Andrés vai visitar: Madrid, Barcelona e Londres. Foi essa apuração aqui do pessoal, da nossa equipe. Então são 3 essas cidades. A gente imagina que nesses 3 locais o Andrés conversará com possíveis reforços ou clubes que detêm direitos de reforços para que o Corinthians possa ser mais forte na temporada que vem. Como o jogo contra o Vasco é no sábado, o Andrés voltará então apenas no domingo, neste próximo final de semana. William? Quando você fala Madrid, Barcelona, né? Falou, pera um pouquinho, que tipo de reforço é esse que o André... Eu sei que, claro, você está apurando, você está em cima, está buscando a informação, né, Ortega? Mas tem algum indício de algum nome, alguma coisa assim? Tenho, só para... Tem sim, William. Tem 2 nomes que são bastante comentados por aqui, né, com bastante força, e aí casa um pouco com essas cidades, né? Por exemplo, Madrid, o Corinthians teria interesse. Eu não consegui uma confirmação oficial, mas no bastidor essa informação é muito forte. No volante Lucas Silva, que está no Cruzeiro, a informação que o Corinthians tem aqui, algumas pessoas importantes, é que ele está insatisfeito desde a final da Copa do Brasil, quando perdeu a condição de titular para o Ariel Cabral, e ele pertence ao Real Madrid, está emprestado apenas ao Cruzeiro até o final desse ano. Então, poderia ser uma possibilidade de conversa com dirigentes do Real Madrid para a tentativa desse segundo volante, que é uma necessidade hoje aqui também, pelo fato do Douglas não ter vingado ainda e o Arauz também não. O site Gol é um site internacional, né? Deu que o Corinthians estaria interessado no Lucas Piazon do Chelsea. Essa informação eu não tenho, não consegui confirmação, mas como também eu confirmei que terá uma passagem do Andrés em Londres, então talvez casa com esse jogador. Então ainda é muito prematuro, a gente tem que esperar um pouquinho, mas é fato que essas cidades serão visitadas. Isso é uma informação já apurada e confirmada pelo presidente do Corinthians, André Sanches. Às vezes, né, William, nem vai falar com dirigentes de clubes, mas com empresários importantes. Por exemplo, por que não um contato com o Kia em Londres? Pode acontecer. Ou uma conversa com o Ronaldo na Espanha e uma tentativa de ajuda com dirigentes do Real Madrid para alguma contratação. É tudo no talvez, é tudo no possível, porque isso ainda é muito prematuro por aqui. O fato mesmo, a certeza, é a viagem e as cidades que ele vai visitar até domingo. William? Fala aí, Zé. E perguntar, já que vai para todas essas cidades aí importantes, né, em termos de futebol, né, o Léo Santos, né, se ele também vai acertar a venda do zagueiro, né, porque me parece que tem alguma equipe dessas cidades aí, né, que está interessada no Pedrinho, Léo. Quer dizer, às vezes fala que vai para comprar, mas na verdade às vezes vai para vender, né? E ainda pode mais ser uma operação casada, né? Ainda mais conversando com o Kia Jorabichan, junto com o Luciano, com o Bertolucci, que são pessoas que têm muito conhecimento do Andrés, né? A proximidade do Andrés em relação à negociação, né? Então, às vezes vai para comprar, mas na verdade também acerta a venda, né? Sim. Queria saber do Ortega se tem alguma coisa em relação a isso também. Segundo o Mundo Deportivo, Zé e companheiros, o Barcelona tenta atravessar o Real Madrid
na tentativa aí de iniciar uma negociação com o Léo Santos, né? É claro que a gente coloca iniciar, porque o Corinthians não tem nenhuma proposta oficial ainda por esse jogador. O que a gente sabe é que o Léo Santos vem sendo observado por dirigentes do Real Madrid, ou olheiros do Real Madrid, desde quando começou a servir a seleção brasileira de base, e aí depois o mundo deportivo diz que o Barcelona também começa a observá-lo da mesma forma para tentar rivalizar com o Real Madrid esta contratação. Chama a atenção, né, que no caso do Pedrinho, que talvez é a maior joia que o Corinthians tem, as informações dão conta de que o Borussia Dortmund é o clube mais interessado, né, que mais propenso a pagar um valor milionário pelo Pedrinho, e aí não tem visita do Andrés à Alemanha, né, a Dortmund. Então, talvez aí procurando outros interessados nesse caso de venda, né? Mas a gente vai aguardar a volta do Andrés e aí possivelmente numa situação talvez mais tranquila, se o Corinthians conquistar um ponto fora, vencer o Vasco, passar esse fantasma do rebaixamento, aí os diretores comecem a soltar um pouco mais essas contratações que já estão em andamento por aqui. Certo é que a gente já tem pelo menos a confirmação de 2 jogadores que estão emprestados a outros clubes que serão aproveitados no ano que vem. Lembra, William, que a gente falou muito sobre quase um time mais um banco de reservas inteiro que estão emprestados, né? O Andrés já em entrevista coletiva disse aqui que 3 jogadores serão aproveitados dessa quantidade enorme, e eu apurei, já confirmei que desses 3, 2 nomes. O Gustavo, centroavante campeão da Série B com o Fortaleza, e o Camacho, meio-campista, que está no Atlético Paranaense emprestado. Esses 2 voltam e serão reintegrados já desde a pré-temporada no dia 3 de janeiro. O terceiro nome eu ainda estou correndo atrás e a gente traz aí na sequência da programação. Aquele pacotão que a gente fez aqui, né? A gente acertou o Camacho, Gustavo a gente chegou a falar também, e a gente... você falou de Giovanni Augusto. Não falou. Não foi? Não, Giovanni Augusto poderia ser reaproveitado. A gente falou que um dos era Giovanni Augusto, Marlone, Guilherme, que um desses talvez pela necessidade de um meio, mas que é difícil imaginar hoje a torcida do Corinthians recebendo bem qualquer um desses jogadores. Porque não empolgaram, né? Não, nenhum deles empolgou. Mas é que tá. Aliás, nenhum deles empolgou nem nos times para os quais foram emprestados. Esse aí mesmo. Isso, né? Tem que ter empolgado lá para voltar para cá. Ia perguntar não, se você quiser, tá valendo, pode perguntar. Pode. Tá valendo ainda. Orteguita, até agora você falou quem chega. E quem sai agora? Porque a barca me parece que vai ser grande, hein? E de 2 formas, né, Zé? Aqueles jogadores que vão sair, por exemplo, o Wilson encerra o contrato e está aqui só aprimorando a parte física, não tem mais condições, então sai. O Danilo vai depender muito do que ele fizer aí nesses 5 últimos jogos. Por enquanto, ainda acho pouquíssimo provável renovação por mais um ano. Talvez se ofereça a ele mais 6 meses, igual foi feito com o Emerson Sheik, mas ele não quer parar em 6 meses. Então tem aí um conflito. O Emerson vai parar, já tem jogo de despedida marcado para o dia 7 em Itaquera também. Outros jogadores pouquíssimo aproveitados aqui, imagino que também não ficarão, como o Paulo Roberto, como o Matheus Matias, como outros atletas como o Marlon, zagueiro, teve pouquíssimas chances. Se um zagueiro mais experiente for contratado, como é desejo do Andrés, então vai mudar bem, além dos jogadores que têm mercado. Já citamos aí, por exemplo, o Léo Santos, citamos também o Pedrinho e tem o Gabriel. Gabriel constantemente recebe sondagens do futebol italiano, tem informação de que o Gabriel tem sim uma sondagem forte, resta saber se transformará em proposta de um clube italiano no final do ano, e como agora ele é um reserva do Ralf, né? O Jair já definiu essa situação, então eu imagino que o Corinthians não fará assim colocará tanto empecilho para a saída do Gabriel se a proposta financeira for boa para o clube e boa também para o Gabriel. Então, assim, mudanças vão acontecer, né? Jogadores como Cássio, Fagner, constantemente convocados, recebem a atenção, o que eu acho é que nós não teremos o que aconteceu nos últimos anos, que é o tal do desmanche, porque o desmanche acontece quando a equipe faz sucesso, e aí todo mundo fica de olho na equipe. Uma equipe que luta contra o rebaixamento vai chamar menos a atenção, ou pelo menos vai atrair menos os compradores. Então, pelo menos por esse lado, o Jair, se continuar, terá uma base maior do que técnicos anteriores tiveram por aqui nas viradas de ano. Calçado tem uma também. É a questão do jogo, né? O Ortega até mostrou pra gente, folga no domingo, segunda-feira recuperação, na terça não dá para forçar, tem o jogo na quarta e a gente tá no final do ano. Então tem que saber conduzir realmente uma equipe de futebol para poder entrar em campo e ter um mínimo, pelo menos, de rendimento.
é nítido que o Corinthians, que enfrentou o São Paulo no sábado, foi um Corinthians superior àquele que a gente está vendo. Quer dizer, houve uma mobilização da equipe na sua casa contra um adversário que gerou, inclusive, a saída do treinador. Então o Corinthians conseguiu, não é alcançar um ótimo futebol, mas subir de nível. Houve um movimento para cima e não estava existindo isso. Então, o ponto de partida, Ortega, para enfrentar o Cruzeiro é buscar referências no Corinthians de sábado para jogar no Mineirão. É isso que está pensando o Jair, quer dizer, a partir daquele Corinthians que ele está imaginando uma recuperação, ou pelo menos um futebol para tirar o Corinthians da ameaça do rebaixamento. Isso, Calçade, é bem nessa linha mesmo, aproveitar aquele ambiente criado de que o Corinthians foi melhor do que o São Paulo, mesmo com um homem a menos, de que jogou melhor, com atuações individuais de jogadores que estavam devendo, que melhoraram para o jogo de quarta-feira. É claro que tudo que a gente viu no sábado, né, a gente tem que dar um crédito também ao ambiente criado, né, como um estádio lotado, uma torcida cantando o tempo todo, pressionando o adversário, enfim, empurrando o Corinthians com um homem a menos para tentar o primeiro gol, como fez marcado pelo Ralf. Isso não vai acontecer no Mineirão. Eu acho que eles vão tentar aproveitar ainda o que tecnicamente, ou como time mesmo, coletivamente, o time apresentou e que foi mais do que vinha apresentando no clássico com o São Paulo, para jogar contra o Cruzeiro. Por isso que já tem gente aqui achando que pelo menos um ponto o Corinthians vai conquistar nesses 3 jogos como visitante. E aí eu volto àquilo que eu destaquei inicialmente, né? Desses 3 jogos, com todo respeito ao Cruzeiro, mas é pela situação que a gente coloca, né? Se imagina que esse ponto seria, na teoria, mais fácil amanhã no Mineirão, pelo Cruzeiro mais desinteressado do que o Atlético Paranaense, que vem crescendo, e de que um Grêmio disputando cabeça a cabeça com o São Paulo uma vaga no G4. Muito bem, mais perguntas por Ortega ou posso liberá-lo? Porque os mosquitinhos também, vou te falar, viu? Chato, esses mosquitinhos são chatos pra caramba, viu, Ortega? Pelo amor de Deus, viu? Uma vez estava fazendo uma transmissão em Americana com o Paulo Sérgio, ex-Corinthians, seleção brasileira e tudo. Rapaz, mal conseguia falar e entrava na boca, uma desgraça. Tô liberando, viu, Ortega? Suma daí, porque esses bichinhos são muito chatos. Agradeço, William. Muito obrigado. Boa sequência de programa. Só trazendo um dado muito complicado para o Corinthians como visitante nesse Campeonato Brasileiro: 18% apenas de aproveitamento. 2 vitórias contra Paraná e Vasco da Gama. Então, vencer amanhã, sem dúvida, é uma missão bem complicada para esse Corinthians atual. Mais informações